É possível fazer essa soma infinita? Se quiser descobrir, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Vem comigo! Menos gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e eu te trago a questão 61 do vestibular da URGS de 2026, ou melhor, vestibular que serve para entrar na universidade em 2026. E o que essa questão nos pede? Pede para calcular o valor da expressão dessa soma infinita. Neste caso, 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre 2 vezes raiz de 2, mais 1 sobre 4 raiz de 2, mais 3 pontinhos. E por que eu digo que é infinito? Na verdade, quando tu vê uma expressão, uma parcela de somas, e tem um mais de 3 pontinhos, significa que é uma soma infinita. E como eu já ensinei em um outro vídeo, e deixei o link aqui na descrição, você quando tem soma infinita de parcelas, o que tem que vir na mente sempre? Uma soma infinita de uma PG. Então é isso que tem que ter na mente sempre. Qualquer concurso, vestibular, caiu uma soma infinita, muito provável que eles vão te exigir uma soma infinita de uma PG. E o que é PG? Progressão geométrica. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a fórmula que eu trago para ti, sempre da soma infinita de uma PG, é o quê? A1 sobre 1 menos Q, onde A1 é o primeiro termo da sequência, e o Q é a razão, é o valor que faz aumentar o número da sequência, ou modificar os valores da sequência, não necessariamente aumentar. Nesse caso, até os números vão diminuindo, porque senão não tem como somar infinito. Então aí a gente tem que descobrir os valores. Por exemplo, o A1 é o primeiro termo. E qual é o primeiro termo? 1 sobre raiz de 2, que é o primeiro número a ser somado na sequência. Então já temos o A1. Então agora a questão é, qual é a razão? Qual é o valor de quê? Então uma coisa que tem que fazer, e aí eu te digo, tem que exercitar bastante esse tipo de exercício, porque para acabar ficando óbvio, porque às vezes parece que uma coisa é difícil de ver, mas ela é muito fácil. Mas se tu observar a sequência da soma, se tu vê, sempre repete 1 sobre raiz de 2. Em todas as parcelas, esse mesmo valor aparece. Então, na verdade, o nosso Q ele não pode ser 1 raiz de 2, ou 1 sobre raiz de 2, porque ele está aparecendo 12. Mas o que modifica? A gente tem o primeiro 1 sobre raiz de 2, e no lado do raiz de 2 não tem nada. Só que na segunda parcela, temos o 2 do lado do raiz de 2. Então aquele 2 apareceu. E na terceira parcela, tem o 4. O que está indicando? Que o primeiro termo, como não tem nada, sempre é 1. Depois ficou 2, depois 4, e provavelmente vai ser o 8. O que significa? Que sempre multiplica por 2. Então a razão seria 2? Quase. Se a sequência fosse 1 mais 2 mais 4 e assim por diante, a razão seria 2 positivo. Por quê? Do 1 para o 2 vai ser 2, porque 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 vai ser 4, 4 vezes 2 8 e assim por diante. Só que nesse caso, ele está onde? Está no denominador de cada fração, na parte de baixo da fração. Então qualquer número que está debaixo da fração, em cima vai o quê? Como não muda nada, a gente vai colocar 1. Então a nossa razão vai ser 1 sobre 2, porque em cima não tem nada modificando, vai ser sempre o 1. Então a razão a gente vai colocar o 1 em cima, e embaixo vai ser o 2, porque embaixo vai modificando só o número do lado da raiz de 2. Então nossa razão vai ser 1 meio. E agora sim, a gente tem o A1, que é 1 sobre raiz de 2, e temos a razão, que é 1 meio. Ficou simples, basta substituir na forma. Então no lugar do A1 a gente coloca 1 sobre raiz de 2, sobre 1 menos 1 meio. E como eu já ensinei em outros vídeos, então te convido a maratonar Descomplicando a Matemática, como é que a gente faz 1 menos 1 meio? Tem um truque muito simples. Quando é 1 menos alguma fração, o que a gente faz? A gente pega o número de baixo do denominador, no caso o número 2, a gente tem que olhar o 1 meio, aquele valor 1 meio, a gente pega o valor de baixo 2 e subtrai o número de cima, que é o 1. 2 menos 1 vai dar 1. E repete o número de baixo. Então a gente tem 1 menos 1 meio vai dar 1 meio. Então como é que fica? A forma igual 1 sobre raiz de 2 sobre 1 meio. E aí, trazendo a propriedade da divisão de frações, ou a maneira como se calcula a divisão de frações, como é que faz? Mantém a primeira fração, que é 1 sobre raiz de 2, vezes a segunda fração invertida. Como é dividido por 1 meio, o 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. E aí agora virou uma multiplicação de fração, que é só multiplicar os números de cima e os números de baixo. E aí 1 vezes 2 vai dar 2, e raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Então 2 sobre raiz de 2. Só que no vestibular e concurso nunca vão dar a resposta, porque a princípio já está a resposta, 2 sobre raiz de 2. Só que no vestibular, e concurso também nunca vi, é raro, ou pelo menos eu nunca vi, pode ser que tenha acontecido, mas é muito raro de ter uma raiz quadrada embaixo
de uma fração, ou estando no denominador. E aí o que tem que fazer para tirar aquela raiz de 2? Por exemplo, nesse vestibular da URGS não tinha opção 2 sobre raiz de 2. Aí o que tem que fazer? Quando tiver uma raiz quadrada embaixo, você vai multiplicar por essa mesma raiz em cima e embaixo, como se fosse uma nova fração. Então vai ficar 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí 2 vezes raiz de 2 fica 2 raiz de 2, a gente deixa eles juntinhos, casadinhos. E aí por que se faz isso? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2, agora multiplicando os denominadores, sempre quando a gente multiplica raízes iguais, o resultado vai ser o próprio número. Então raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser 2. Então a gente vai ter 2 raiz de 2 sobre 2. E aí, como uma boa fração, como tem o 2 em cima e o 2 embaixo, a gente pode cortar esses dois. E aí, qual é o resultado final? Raiz de 2, que é a questão que a URGS pedia. Não consegue, né? Tu pode ter percebido, assim, ou ter achado que é uma coisa complicada, mas não é. É muito tranquilo a questão. Sabendo a fórmula, sabendo identificar o A1 e a razão, aí é bem tranquilo de fazer a questão. E acredito que se tu gostou, se tu aprendeu de verdade essa questão, então eu te convido para te inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, e aí eu vou deixar indicado esse outro vídeo aqui para te poder complementar teus estudos e aprender muito mais matemática. Então te vejo na próxima. Valeu!